partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Olá, muito boa tarde, 1h mais 2 minutos, está começando aqui pela Rádio Novos Horizontes FM, mais um Cafezinho Missioneiro. Sempre com a força da Corsã, Companhia Rio Grandense de Saneamento, URI, um portal para a vida, e Grins Café Corporativo. Lembrando que tudo se resolve com um bom café. Tempo nublado em Santo Ângelo, 14 graus a temperatura, e a gente recebe mais um convidado especial nesta tarde para fechar a semana. Dani, muito boa tarde, deixo a apresentação do nosso convidado contigo. Boa tarde, Eduardo, boa tarde, ouvintes. E eu começo dizendo o seguinte: o verdadeiro desenvolvimento acontece quando a gente investe nas pessoas, valoriza a comunidade e acredita no poder da cooperação. Quem disse isso foi Darcy Ribeiro, um dos maiores pensadores brasileiros. Eu sou Dani Schneider e começa agora mais um Cafezinho Missioneiro. Hoje, sexta-feira, é dia de falar sobre desenvolvimento da cidade, políticas públicas, e a nossa conversa é com uma pessoa que tem contribuído intensamente para o crescimento da região, não só com sua trajetória empresarial, mas também com sua dedicação ao voluntariado e à representatividade institucional. Recebemos com alegria o senhor Gilberto Aiolfi, presidente do Cindy Lojas Missões, vice-presidente regional do FEComércio, RS, empresário há décadas e atual presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento de Santo Ângelo. Além de conduzir empresas familiares que geram mais de 30 empregos diretos e indiretos na cidade, Gilberto também lidera iniciativas em prol do setor de comércio e serviços, representando 17 municípios da região missioneira. Hoje vamos conversar sobre a sua história, o papel do Cindy Lojas no fortalecimento do comércio local e o novo espaço que será inaugurado nos próximos dias e as expectativas do segundo semestre de 2025 e também sobre o ano de 2026. Seu Gilberto, seja muito bem-vindo ao Cafezinho Missioneiro. Que bom tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Dani. Boa tarde pelo convite. Que bom estar aqui mais numa tua iniciativa que eu sempre tenho te acompanhado por aí. Tem sido exemplo em todas as outras atividades, né? E essa aqui mais uma atividade aí que está sendo exemplo para todos nós. Eu fico muito feliz porque a admiração ela é recíproca, seu Gilberto. Então, eu tenho certeza que vai ser uma excelente conversa para ficar aí gravada, para que as pessoas possam ouvir depois, né? E acompanhar mais de perto o trabalho dessa entidade que é tão importante para a cidade, que é o Cindy Lojas, né? Mas eu quero falar um pouquinho do senhor, para quem não lhe conhece ainda, né? Para saber um pouquinho da sua história. Eu lhe conheço pessoalmente há muitos anos, né? Sei do seu trabalho já enquanto empresário também. E a sua história começa no interior do Rio Grande do Sul, passa por muitas etapas até Santo Ângelo, né? Então a gente tem aí uma história grande, né, de empresariado. Como que esse percurso, seu Gilberto, moldou a sua visão de trabalho hoje? Também queria aproveitar e dar uma boa tarde aos que nos acompanham na Novos Horizontes, que eu acho que é os longes horizontes que vai, né, essas mensagens, né? Vai longe. Vai longe, né? Então dá para trocar de novos para longes horizontes. Né? E, bom, é sempre bom falar principalmente da nossa geração, do que passou, né? Que hoje, na época, se convivia com 2, no máximo 3 gerações. Hoje é 4, 5 gerações, né? Então tem uma variação muito grande disso. E dá para dizer que somos privilegiados porque se conviveu, se passou por uma evolução de sem energia em casa, né? Até os dias de hoje, até né? A placa solar. Se faltar alguma coisa disso aí, parece que cai o mundo, não podemos fazer mais nada. Verdade. Né? Eu sempre digo assim, faltou energia para gerações atuais, né? Ficar 2 dias sem celular, né? Que não pode carregar. O que vai dar nisso, né? Eu acho que vai encher aí os hospitais. Mas falando disso, então, se percebe também falando de novo da nossa geração, né, que era costume, né, já a partir de seguir os pais desde 10, 12 anos, era orgulho de estar fazendo o que eles faziam, né, que hoje é até proibido, muita coisa para ser feita, né, Sim. Mas aquilo que deixou, acho, um legado importante para todos e deixaria para todos se tivesse que passar por isso. Porque é que nem uma árvore, né? Depois que cresceu, que o galho está torto, não tem mais como dar a volta, né? E
experiência aí a partir dos 10, 12, 14, 15, 16 anos, que elas ficam, é que nem, vamos supor, nunca esquece, né? A primeira professora, né? Primeiro emprego. E esse também, eu acho que é aquele aprendizagem que tem nisso aí, também nunca a gente vai esquecer. E eu me lembro que, então, para mim poder estudar, os meus pais até podiam me ajudar e me ajudavam. E eu não achava justo isso. Então, todos os recursos que eles me davam, eu deixava numa poupança. Daí eu queria ganhar o meu próprio recurso. Daí já no primeiro grau para estudar, eu fui trabalhar numa churrascaria de garçom para poder pagar os estudos. Daí não era o suficiente para era antigamente Fagundes Varela, que hoje é município, distrito de Veranópolis, né? Então tinha que se deslocar de ônibus. Para não pagar o ônibus, eu ajudava o motorista do ônibus carregar as malas, depois limpar os bancos, né? Daí também tinha passagem de graça. Isso tudo é uma coisa que a gente lembra agora, que era um orgulho estar fazendo naquela época, né? Sim. Imagina agora vendo alguém, uma criança, 14, 15 anos, fazendo isso, né? Nem dá para falar hoje, parece que é diferente. Mas isso foi uma coisa que a gente se lembra e é um prazer de ter passado por isso. Sim. Depois, então, ela foi fazendo a conclusão do ginásio agrícola e técnico agrícola na Escola Federal de Sertão. Na época, eram 2 escolas que tinha federais, que depois veio os Instituto Farroupilha, né? Mas lá a carga horária era bem maior. Era mais de 1.200 horas, então nós tínhamos aula de manhã, de tarde, de noite, com aulas práticas, etc. Então tinha um na Bahia e outro nesse de Sertão, que era para desenvolver na região lá outras escolas na época, e aqui no Rio Grande do Sul também. Depois então se estendeu para Alegrete, Santa Maria, e hoje são basicamente os institutos Farroupilha que tem aí. Mas na época foi esse tipo de... Aí se tinha um sistema de cooperativa escolar, cada um tinha os projetos deles, desenvolvia aqueles projetos. Aí, e nisso aí, quando eu me formei, inclusive, tu podia, que nem tem um sistema cooperativo hoje, né? Tu ia formando um recurso lá e podia só retirar quando saía. Então foi pago a formatura, tudo com esse recurso tinha dessa aí também. E olha o aprendizado, é aquilo ali que tu vivia no dia a dia, lá numa escola assim, é o que tu vive no dia a dia da vida agora. Então foi uma experiência fantástica isso nessa escola. Depois vindo para Santo Ângelo em 74, aí continuamos aí fazendo curso superior na URI, né? Administração. Outra coisa boa, daí já trabalhando, né? Já trabalhando com isso. Eu sempre lembro que parava numa pensão, era 7 colegas, todos serviço público, e só eu que estava na atividade privada. Se aposentaram uns 15 anos antes que eu, mas uns depois tentaram empreender, depois de aposentado do serviço público, eu acho que em 2 anos quebraram. Essa experiência não tem, parece que é fácil para ajudar, né? Também. Verdade. E hoje eu estava vendo ali, eu acho que já até com doenças e tal, porque dá um estresse também, tu tá sempre acostumado com aquilo. E ser empreendedor é um desafio bom. É um desafio bom. Mas é um grande desafio, né? É um grande desafio. E isso faz bem para a saúde. Sim. Né? Mas eu vim para trabalhar aqui para uma empresa multinacional, junto com os ingleses, na época, em 74, agora em setembro passado, 50 anos, para desenvolver o sistema de plantio direto, é na área agrícola. Então aqui chegamos, queimavam palha, lavravam, gradeavam o solo, cada chuva era, que nem lá em Porto Alegre, caía os morros, ia assoreando os rios, né? Então aqui também ia assoreando os rios com essas chuvas das lavouras. Tudo que o produtor investia ali, já na primeira chuva, acontecia sempre na entrada e na saída do inverno, né? As maiores chuvas e aí o investimento ia para o sol, ia para a água abaixo. Então esse eu trabalhei 20 anos. Depois disso, então, saí nessa área da pesquisa e desenvolvimento, que era do plantio direto, para a área comercial com insumos agrícolas. Mais 15 anos. E depois disso aí para cá, então mudamos também para um outro tipo de atividade, que é na parte de sementes de forrageiras, também com inovação diferente das tradicionais. Então sempre fomos puxando umas coisas diferentes do que tinha no mercado. Quando
Quando se diz alguém tá vindo lá da festa, eu tô indo sozinho para lá, de volta, né? Então foi sempre um desafio grande de ouvir muitos nãos. Sim. Né? Estar à frente, mas ainda assim, né? Mas acreditando. Sim. Sempre acreditando. E nesse meio caminho também tinha a esposa que se aposentou de cirurgião dentista. E era para nós vamos fazer alguma coisa junto, né? Daí se criou a Javi Uniformes. Tenho para dizer que a Jane foi minha primeira dentista, tá? Olha ali, viu? Então tá bom. E daí se criou a Javi Uniformes, agora depois, mais uns 3, 4 anos para cá, já vi lençóis térmicos. E estamos também com essa empresa, continuamos lá em Giruá, com a Gerivago, representações comerciais. E nas horas de folga, então, se faz esse trabalho voluntário com Lions de Araju e com o Cinti Lojas, também junto com a Fé Comércio, que é para trabalhar o bem comum de vários empresários, e não só o individual. Sim, e o Comud também, que hoje está sob a sua presidência. Aí o Comud é na parte mais para juntar também a política com... Sim. Com as vontades do desenvolvimento e tal, né? Perfeito. E, enfim, essa é o nosso vício. O senhor sabe que eu lembro de um evento que nós estávamos juntos aqui no Centro de Cultura e com o Senac, e o senhor fez uma fala. E eu me lembro dessa questão que o senhor trouxe, né? Porque era uma geração ainda mais nova que a minha. E o senhor trouxe uma fala justamente reforçando essa sua trajetória. E eu gostaria que o senhor reforçasse, né? Quais valores, porque são diferentes os valores que a minha geração tem em relação ao trabalho, que essa geração, a geração Z tem também, é muito diferente, né? Principalmente da sua, né? Em relação ao trabalho. Quais valores o senhor acha que acompanham o senhor em função da sua trajetória? Mas eu acho que vale para todos isso. Nós vamos ver aquilo que foi comentado, né? É aquela parte de tu ali naquela... Quando tu tá desenvolvendo, que é aí que tu tá com o HD em branco ainda, né? Cheio de vontade. É ali 14, 15, 16, 17 anos. E hoje tem muitas leis impedindo para fazer isso, né? Até os pais, para chamar a atenção do filho, né? Não pode, né? Tem um número de impedimentos que tem, e eu acho que isso aí está prejudicando essas gerações, né? E é ali que se aprende. Eu acho que nesse momento se vê no interior ali, tem os jovens aí que eles gostam de sair, subir no trator junto com os pais, fazer aquilo anima, né? E como é que tu deixa então um filho às vezes aí sem fazer nada o dia inteiro, tu não tem aquele contato, né? E antigamente se tinha esse contato, e esse contato que dá respeito, né? Daí os pais têm que saber dizer não, se obedecia, né? E hoje tu não consegue dizer não para um filho, né? Muitas vezes não consegue, né? Sim, o diálogo está bastante diferente, né? Para aprender. O limite é importante. Esse tem esse limite, porque faz a pessoa pensar e aí desenvolver, criar novas alternativas para ela mesma, né? Para se resolver. Para se desenvolver. E como é que foi sair de uma multinacional, né, focado na questão agrícola, e empreender junto com a família? Bom, daí, como esses 20 anos aí se criou um legado, e é bom porque hoje às vezes eu chego de algum agricultor que faz tempo que não visito, já é o neto que está cuidando da propriedade. E aí então eu falo meu nome e diz, mas tu não é Mas conheci o Gilberto do Plantio Direto, o Gilberto da INCI e tal. Meu avô falava tudo, daí parece que tu chegou já em casa. Sim. Desse aí, então eu não... Às vezes, quando era o filho, eu conhecia que era pequeno, daí eu me lembrava das malandragens deles, tal, e brincava. Mas quando é o neto, eu nunca... Daí quando tu chega em algum lugar, ter esse reconhecimento que o avô falou, né? Isso é gratidão para mim. Então essa sequência, como tu está comentando, que parece que desvinculou com essas novas gerações. Essa parte que então nós... E aqui para a nossa região também acho que foi mais agravante, porque nós perdemos 1 ou 2 gerações que foram investir em Mato Grosso, Santa Catarina, por outros locais. Daí ficou, dá para dizer que nem os mais antigos com os netos por aqui, né?
Então teve 2 gerações que elas podiam estar também dando essa sequência, mas eles foram dar esse espírito, aqueles que eram os inovadores, eles foram para outras regiões e estão bem sucedidos para lá, né? Então nós ficamos com esse distanciamento de gerações também. É mais uma outra razão para a nossa região também não tem tido essa continuidade aí. Hoje, o senhor tem dentro da sua empresa, quem está dando continuidade é a sua filha mais velha. A Vivi é a mais velha, né? Isso. Quanto que lhe orgulha isso, né? De o senhor de ter a filha dando continuidade para os negócios lá e auxiliando? É sempre orgulho de pais, desde que tenha sucesso numa profissão, ou principalmente para a sucessão, né? Uhum. Porque você tem esse olhar de ser sucessão dos próprios negócios, porque enxergaram que ali era bom, né? Uhum. Mas podiam também, tem muitos que vão para outras profissões, o importante é que tenha sucesso, né? Sim. Então, nessa sejam parte felizes, né, se tiver então, eu diria que se não tivesse essa sucessão aí com a filha, né, nós não teríamos mais os nossos negócios. Sim. Que chega de um momento que tu não tem como tocar de novo, né? Também não teria essa liberdade para ter tanto tempo para fazer o serviço voluntário. Perfeito. Então, para mim, ia ser também uma frustração. Perfeito. Então, é gratidão de ver isso, ter uma sequência que eu possa também ter mais liberdade, né? Confiar em alguém que está fazendo, os negócios estão continuando, né? Então, eu acho que fez parte de todos da minha geração que tiveram esse tipo de oportunidade aí, eu converso aí, é gratidão para todo mundo. E nós temos vários exemplos de empresas, né, que aqui em Santo Ângelo, que tem essa questão da sucessão, né, que os filhos estão conseguindo dar continuidade. É importante, justamente vem ao encontro dessa lacuna que o senhor falou, né, de gerações que acabaram indo embora, fazendo outro lugar, né. Que bom que muitos ficaram também para dar continuidade. Como é que foi transformar essa pequena representação numa empresa que alcança hoje mais de 30 municípios? As suas, né? Não, isso, graças a isso, porque eu trabalhava para essa multinacional, que eu tive condições, desde Erechim até São Borja. E aí fui criando amizades. Numa altura em diante, a empresa queria me promover para ir em Dourados. Eu até fui, antes de casar, trabalhei lá uns 3, 4 meses, e daí eles abriram aquela região e queria que fosse trabalhar lá. Daí foi difícil, né, largar uma proposta boa de mordomias e tal, né, para gerar de novo. Daí eu parei e disse assim, mas aqui que está o meu capital, que são as amizades. Tá certo. E qualquer coisa que eu continuar aqui, eu tenho certeza que eu vou ter o respaldo dessas amizades que eu construí durante 20 anos, né? Uhum. E não deu outra. Daí deu certo. E foi essa decisão acertada. E eu também senti que tinha capacidade para isso. Claro. Até porque o meu pai também sempre foi empreendedor. E eu também já passou o meu tempo, né? De ser empregado. Eu acho que eu já fiz a minha contribuição. Então vamos pro lado do empreendedorismo. Que legal, que legal. Gilberto, agora são 13h20, a gente vai chamar o primeiro bloco comercial e em seguida a gente volta falando sobre mais do papel de Sindilojas e a atuação dessa entidade aqui em Santo Ângelo. Fiquem com a gente. 1h20, Cafezinho Missioneiro de hoje traz o assunto sobre o papel do Sindilojas no fortalecimento do comércio e a nova sede que será inaugurada em 15 de julho. Cafezinho Missioneiro tem a força da Corsã, Uri e Grins Café Corporativo. A gente faz um intervalinho e volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. A Corsã está lançando o primeiro prêmio Corsã de Jornalismo Ambiental. Um reconhecimento aos profissionais que mostram como saneamento, meio ambiente e saúde pública transformam o nosso estado. Se você produz conteúdo que esclarece desafios e aponta soluções para um Rio Grande mais sustentável, inscreva seu trabalho e faça a diferença. Conheça as premiações e o regulamento em corsã.com.br. Corsã, nossa natureza, Movimento Rio Grande.
Seu pet merece o melhor cuidado e o Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo está aqui para isso. Nossa estrutura moderna inclui diagnóstico por imagem com raio-x e ultrassom, bloco cirúrgico, salas de internação confortáveis e um laboratório de análises clínicas com tecnologia de ponta. Estamos no prédio 4. Para mais informações, ligue 3201-6277. Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo. Cuidando de quem ama você. Grinks Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Grinks Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GrinksCafé. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13 horas e 24 minutos. Você está ouvindo o Cafezinho Missioneiro com o apoio dos nossos patrocinadores URI Santo Ângelo, Grinks Café Corporativo e Corsã. A gente está batendo um papo aqui com o senhor Gilberto Aiolfi, presidente do Cindy Lojas Missões, sobre desenvolvimento do comércio, empreendedorismo e o futuro da nossa cidade. Agora eu quero saber um pouquinho mais sobre o Cindy Lojas Missões, né? Como que é o papel e a atuação dessa entidade tão importante na cidade. O que é o Cindy Lojas Missões? Bom, o Cindy Lojas Missões é um sindicato empresarial. Tem muita gente que mistura tudo e confunde, né? Sim. Tem sindicato empresarial e tem o sindicato laboral, né? Então, por que existem esses dois sindicatos? É justamente para fazer aquelas negociações coletivas, que é legalmente esses que podem fazer, e que depois o resultado disso tem força de lei para dar segurança jurídica tanto para o colaborador como para o empresário. Né? Imagina se não tivesse por que se chegou até os sindicatos? Né? Lá nos anos que começou a evolução industrial, aí o que acontecia? Muitos conflitos dentro das próprias empresas. Às vezes uma empresa tinha um setor de transporte com outro setor, daí o empresário pagava um salário diferenciado para algum e os outros já queriam, e começava aquela briga interna. E essa briga interna acabou indo para a justiça. Daí então saía das empresas, vamos resolver lá na justiça. Então já pensou um ambiente assim, brigando interno, agora o meu colaborador e o patrão têm que ir na justiça. E foi crescendo tanto esses desentendimentos aí, que a justiça que tinha não, tem muita demanda, vamos criar um Ministério do Trabalho. Então aí que surgiu o Ministério do Trabalho. Continuou aqueles problemas, e aí o que o Ministério do Trabalho, sempre que ele vai dar uma decisão, né, 50% fica feliz, outros 50% fica com problema. Nunca é uma decisão que vai agradar todos, né? Mundo. E aí então eles viram também que não era por aí a solução. E como o Brasil é grande, lá os problemas do Amazonas, com o Rio Grande do Sul, e aqui no próprio estado, na região da fronteira, cada um tem características diferentes. Sim. E aí então que teve essa lei da criação dos sindicatos, das duas partes, né? Para que se converse entre si para situações locais e regionais, para fazer um texto em conjunto, para então sair da empresa, levar para as representações. Então, que nem o sindicato empresarial, nós somos Cindy Lojas 28 empresários voluntários, ninguém ganha para nada por isso. E o laboral também são os colaboradores que trabalham nas empresas, que são os responsáveis para negociar junto com esse texto que é anualmente feito, né, para ter a segurança jurídica das duas partes. Entendi. Então ali, se tem alguma coisa que não está bem, ou é os colaboradores que não cobram da diretoria do sindicato deles, ou é os empresários que não cobram também do Cindy Lojas. E nós estamos sempre provocando para participar nas reuniões, e esse é o nosso maior desafio. Quase ninguém se interessa, ou eles é lá com o meu contador, mas o empresário devia também se envolver com isso. Sim. O contador tem a parte dele e faz também, mas as decisões ele também, porque ele está interferindo diretamente no negócio dele. Claro. Né? Então os sindicatos existem para isso. E tem um conceito ruim lá, porque em outros momentos tinha aqueles sindicatos, como é que diziam, que
com pasta embaixo do braço, que não tinha sede, nada. Agora também com esse aí do INSS, mas isso aí é que nem tem político, qualquer profissão, tem de empresários, tem de colaboradores. Então não dá para botar tudo no mesmo balaio, né? Tem que ver o sistema. E eu acho que é boa as críticas. Eu fui um dos críticos quando o falecido Dalepiane me convidava para participar. E eu detestava ouvir falar em sindicato, né? E eles, não, vai ver que não é isso e tal. E aí eu aprendi uma coisa, que é bom ser crítico, mas tem um momento que tu passa do limite, e ali eu acho que tu deveria, foi o caso que eu fiz, dar um ressignificado, o que é, se colocar no lugar do outro e procurar entender por que existe aquilo. E no momento que tu vai procurar, e eu hoje estou me dedicando a isso de forma voluntária, até como disse, para pagar as penitências do que eu falei mal na época. Né? Porque depois que entrei nesse sistema aí, tu vê o quanta coisa está sendo feita para o bem comum dos empresários. Porque a maioria fica dentro das quatro paredes cuidando do negócio dele. Mas fora das quatro paredes tem problemas comuns de todos que afetam e prejudicam mais os negócios de todos do que aqueles, às vezes, propriamente internos. Sim. Então precisa o empresário todo ter essa visão do todo e ir lá porque se nós não fizer, alguém vai fazer e tomar conta disso. Sim. É o que está acontecendo, daí o que sobra para nós? É só reclamar. E ficar lá de espectador só reclamando só não resolve, né, Zé Gilberto? Vai ser pior ainda. Né? Quantas cidades, quantos municípios são atendidos pelo nós temos a nossa área de abrangência, 17 municípios. E o sistema Fé Comércio tem 101 sindicatos no estado. Sim. Cada um tem alguns municípios mais, outros menos, né? E aí nós, os Sindilós também nesse período que nós estamos trabalhando, né? Sempre junto com... Estamos falando sempre de um sistema, né? Que o sistema começa as empresas, daí existe o sindicato, existe a federação e a confederação nacional. Então hoje o sistema representativo do terceiro setor, que abrange os sindicatos, as federações e confederações e mais os braços, que são SESC e SENAC, que hoje nós estamos sempre falando que é os trijuntos, né? Sim. Então tem tanta coisa aí para proporcionar para os empresários, para os colaboradores, até para a sociedade, que esses dias eu vi aí o nosso diretor local aqui, o Rafael. Teve que ser essa passada. Tu não falou nem um pouquinho, ele falou todo o tempo, mas se dá 3 horas, ele não falou tudo ainda que é feito. E tem muita gente que não sabe isso. Verdade. Da mesma forma que nós temos na última quinta-feira do mês, a Hora do Mate. Nós temos assim na cidade mais de 8.000 CNPJs. E se perguntar para qualquer pessoa aí, ou nós mesmos, nós vamos estar sabendo 20, 30, tá vendo? Não sabemos nem a metade do que tem, não se sabe o que está produzindo. Nós podíamos estar comprando aqui, mas nós desconhecemos lá na terceira quadra, na segunda, quem está lá e o que está produzindo. Sim. Então, sair das quatro paredes é isso, é se comunicar, é mostrar o que existe, ter amor para a cidade, né? Sim. E esse que é o objetivo, e aqui isso que o Sindilós está procurando fazer também, para nós se comunicar melhor e conhecer o que existe de potencial, ajudar o outro, nós fazer propaganda do que existe. Quantos que perguntam, eu preciso de tal coisa? Às vezes fica pensando, não sei onde é que tem. Mas se nós se comunicar entre nós, vai lá no fulano, vai lá no Beltrano, é lá em tal lugar. Então essa comunicação, quando nós não sabemos informar e falta, é porque nós não estamos sabendo se entrosar. Se falar. E se comunicar, e nós não conhecemos o que existe na nossa cidade. Verdade. E eu ia lhe perguntar agora, né, na sua visão, quais eram os principais desafios do nosso comércio local. Acredito que essa falha na comunicação seja um deles, né, Sr. Roberto? É desafiador, né? E tem também nos dias de hoje essa comunicação que é que nem água que passa embaixo da ponte, né? Todo mundo vê passando e não para. Então, há muita informação e não tem tempo para ter a conexão com as pessoas, né? Então, hoje eu diria também que junto com o que dificulta também isso é dar aquela paradinha e ter essa
conexão com as pessoas. E as entidades sempre foram e continuam sendo esse local aí. Mas aí a primeira pergunta que falo, o que eu ganho com isso ser associado, por exemplo, do Cindy Lojas? Né? O que ganha? Todo mundo ganha. E não precisa ser concorrente dele, ter um produto para oferecer para o empresário. Mas essa parte de se comunicar, de melhorar e nós assim resolver os problemas comuns juntos, esse o diferencial. É isso que vai dar. Por que tem uma cidade que às vezes se desenvolve mais que a outra e cresce? Justamente se fica percebendo, não é o prefeito que vai resolver, não é o político que vai resolver, é justamente essa integração voluntária dos empresários com os colaboradores e a sociedade que pega junto, né? Sim. Que pega junto. E essa é a diferença que é feita, né? Verdade. Temos problemas, sabemos, mas temos soluções também, já tivemos bastante evolução nesse sentido, né? Onde que o senhor identifica os principais avanços que a gente teve aí ao longo das últimas gestões dentro do nosso comércio, da nossa cidade? Como nós falamos no início, passou por uns impulsos muito, né? Os primeiros empreendedores daqui também, eles... teve uma época, eles não fecharam ou quebraram por falta de oportunidade nos negócios. Foi simplesmente por falta de sucessão. Né? Então teve muitas empresas que estavam bom o negócio, não teve sucessão e o pessoal acabou saindo, ou então quando é na área agrícola, investir os recursos para os filhos ir para outros locais. Então eu acho que as empresas que quebram mesmo são aquelas, eu acho que até poucas, mas que não tem uma gestão boa, porque todo empreendedor, ele luta até a última hora e ele consegue, vai virando, e até tem a própria cultura da sociedade. Se um empresário trabalhou 30 anos, às vezes ele quase quebrou 2, 3 vezes e ressuscitou, se ele faz um prédio novo, alguma coisa, a sociedade já vê ele como, acho que está roubando, acho que está acontecendo alguma coisa, está ganhando demais. Então vira tipo uns ciúmezinhos que não procedem. Mas isso é também, se nós se comunicar melhor, nós vamos ver a riqueza que cada empresário fez, né? Nós tínhamos um programa também no Cindy Lojas aí, que nem do tipo do teu, de cada um conversar, né? Principalmente com as mulheres, que tu faz parte do Cindy Mulher também, né? O desafio que cada uma fez, começou quase do nada, sofreu, criou família e se desenvolveu. Essa parte aí, se cada um nós contasse essa história para os outros, nós ia ver que muitos clientes iam comprar da gente só por causa disso, para entender o esforço do outro. Sim. Né? Então é uma parte que acho que nós deveríamos dedicar mais tempo para isso, para nós contar a nossa história também. Sim, né? sim. E todo mundo tem uma história fantástica por trás. Se teve sucesso, não foi por acaso e nem por sorte. É trabalho. Foi por mérito e trabalho. É verdade. Para reforçar, seu Gilberto, o setor do comércio, ele contribui muito, né, para o desenvolvimento local. Qual é a sua visão do papel do comércio no desenvolvimento das cidades? Da nossa, né, principalmente. O terceiro setor que nós chamamos, né, comércio de bens, serviços e turismo, ele representa mais de 50% do PIB a nível geral. E também mais de 80% da geração de empregos. Então, é aquele que faz realmente gerar o giro da economia funcionar. Por exemplo, qual é o primeiro emprego que cada um tem numa cidade? É numa pequena empresa. A nossa característica aqui são 3, 5, máximo 8 empregados por empresa. São tudo pequena empresa. E muitos filhos dos outros, netos ou do vizinho, ele fica mais tempo junto com o empresário que esses empresários junto com os filhos deles. E ali ele está orientando, porque aquele jovem que chega a primeira vez, que nem eu disse que eu falei também, que aprendi muito, né? Então ele está dedicando todo aquele tempo, né? E aí o pessoal diz que trabalhar é só quem tem carteira assinada.
O empresário, quando está iniciando, ele trabalha 12, 14, 16 horas, ele também é trabalhador. Sim. Como um médico é trabalhador, todos nós somos trabalhadores, cada um tem características diferentes. Mas o que mais trabalha, eu acho que é quem é da saúde é o empresário. Sim. Ele não tem horário, não tem férias, o tira lá de vez em quando. Às vezes ele não tem o salário dele no fim do mês para pagar o salário para os outros, então isso tudo faz parte. Mas é difícil às vezes da sociedade entender essa parte. Sim. Então empreender é quando tu te supera nisso, né? Então tu tem as dificuldades, tu superou, e isso que é bom, porque desde quando nós nascemos, a primeira coisa que faz, dá um tapinha no bumbum, né? Que é junto, agora se vira. É assim que é a vida, né? Então, quem tem essa oportunidade de aceitar os desafios, ele vai ver que cada superação é uma gratidão para aquilo. Perfeito. É o valor que ele dá para a vida, é quando ele se supera. Agora são 13h39, passa rápido, né, seu Gilberto? A gente vai chamar o segundo bloco comercial e a gente volta em seguida, então, com mais atuação das entidades aqui na cidade. Fiquem conosco. 1h39, a gente lembra que o papo de hoje também está ao vivo, com transmissão pelo YouTube e Facebook. Lá no YouTube, só procurar Rádio Novos Horizontes. E o Cafezinho Missioneiro volta daqui a pouquinho, junto com Corsã, Uri e Grings Café. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Novos Horizontes FM. Seu pet merece o melhor cuidado e o Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo está aqui para isso. Nossa estrutura moderna inclui diagnóstico por imagem com raio-x e ultrassom, bloco cirúrgico, salas de internação confortáveis e um laboratório de análises clínicas com tecnologia de ponta. Estamos no prédio 4. Para mais informações, ligue 3201-6277. Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo, cuidando de quem ama você. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Grings Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Grings Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h43. Esse é o Cafezinho Missioneiro, com apoio da URI Santo Ângelo, Grings Café Corporativo e Corsã. A gente parte para o último bloco do cafezinho agora, conversando com o seu Gilberto Aiof, presidente do Sindilógia de Missões. E a gente quer saber agora tudo, seu Gilberto, a respeito desse novo empreendimento, aí a nova sede de Sindilojas. Eu já tive a oportunidade de dar uma olhada no projeto. Olhando o projeto, o prédio vai ficar lindíssimo, né? E não tive ainda lá, não pude ainda conhecer as novas instalações, mas eu sei que dia 15 agora, próximo dia 15, a gente tem a inauguração, então, dessa nova sede. E eu quero saber, então, quero que o senhor conte para nós a proposta dessa nova estrutura aí do Sindilojas para Santo Ângelo. O sonho de quem trabalha de voluntário com a diretoria era justamente ter uma sede assim na altura do que os empresários merecem. Uhum. E aí, então, esse recurso são dos empresários. Então, como nós falamos, a diretoria é voluntária, só tem quem trabalha lá que ganha por trabalhar ali, né, com carteira assinada. E cada centavo que o empresário investiu lá, ou pela associativa, ou na negociável, nós sempre tivemos aquele espírito de poupar. Uhum. Que nem eu falei no início, né? Que eu poupava também, daí ele veio para a entidade também. E isso foi gerando um montante de recursos, e agora nós queremos fazer essa entrega para os empresários, para a sociedade, para os colaboradores,
como um local aí para nós desenvolver muita coisa. Voltando àquilo dos braços, SESC e SENAC, que nós falamos dos trijuntos, né? Na outra oportunidade aí que o diretor Rafael, que eu disse que precisava 2 horas para falar tudo que dá para ser feito aqui, se nós falar com o diretor Mazo, que é na área de saúde, bem-estar social, cultural, ele também vai ter 2 horas, aí ele não vai conseguir falar tudo do que é feito. E dentro do sistema nós temos muita coisa para oferecer para os empresários. Agora eles precisam querer isso, né? Sim. E para querer eles precisam conhecer. Certo. Então eu acho que com a nova sede vai dar mais visibilidade, eles vão se interessar mais para ir lá, e é isso que nós queremos. Nós gostaríamos que eles fossem lá, cobrassem da gente, tudo. Nós temos soluções e alternativas, tanto para a qualidade de vida, como para a profissionalização, para a representação deles, que é o caso do Sindilógico, para representar naquilo que nós falamos, naqueles problemas comuns, né? Nós podemos dizer que nós somos o hospital dos empresários para os problemas comuns de todos. Vem ali, tem um sistema que tem uma estrutura de consultores especializados em cada área, né? Então, por exemplo, aqui está acompanhando mais de 2.000 leis, projeto de leis que estão ali, que a maioria deles vão prejudicar os empresários. Nós temos por mês acima de 30 leis ou resoluções por dia que estão sendo editadas, que até o próprio contador, os mais especialistas, advogados, fica difícil de entender isso. É muita burocracia em cima dos empresários. E aí tu tem que ficar atento para que isso diminua um pouco. Sim. E esse é um trabalho que é feito diariamente. E aí quando o empresário pergunta, mas o que a entidade, o que o sistema está fazendo para a gente, né? Eles não sabem disso, porque se ele se integrar, ele vai ver que está sendo feito muita coisa para proteção deles. Essa é uma coisa para evitar. E fora disso, para proporcionar oportunidade de qualificação, para atendimento, para o bem-estar dos colaboradores. Isso faz parte de todo o trabalho dos trijuntos junto com o Sindilógico. E lá nós queremos fazer esse espaço que seja oportunidade para os empresários usarem. Nós temos um espaço menor, de umas 50 pessoas, outros para 200 pessoas que quiserem fazer um treinamento com seus colaboradores, alguns eventos que querem serem feitos, assim, tudo para nós ter essa melhoria contínua que é necessária, porque se nós parar, o mundo anda, né? Sim. Então nós não podemos parar. Então a nossa expectativa é que o empresário entenda, enxergue essa oportunidade e que vá lá, que nós vamos estar acolhendo cada um deles. Eu sei que, né, ouvi falar, não tive a oportunidade ainda, mas que vai ter ali um espaço voltado para inovação, para formação, certo? Como que isso conecta com o futuro do comércio, né? Com o que se espera ali para frente, dentro do nosso comércio local? Como que o Sindilógico vem atender essa questão de mudança, né? De pensamento, de atuação junto aos clientes, enfim, né? De que forma que esse local vai auxiliar nessa questão de pensar mais fora da caixinha, de buscar novas propostas, de buscar novas formas, de outras experiências? Boa pergunta, Dani. É uma oportunidade até para dizer, tu já esteve lá na Fé Comércio, tem um andar todo que é o Lab Fé Comércio. Que é lindo, inclusive. E aqui, então, se nós vamos olhar a parte da indústria e a parte de agricultura, hoje até a agricultura, um tratorista lá, ele está usando as melhores tecnologias que tem no mundo. E até ele não tem muita qualificação, mas ele está usando. Sim. Então as melhores tecnologias de inovação, eles estão sendo usadas. A indústria é a mesma coisa. Que se tu vai, que nem na Fundimis, para fazer peças de máquinas, aqui, eles precisam estar usando as últimas tecnologias que existem. Exato. No terceiro setor, que é o comércio de produtos, bens, serviços e turismo, nós estamos com um WhatsApp aí meio arrastando, né? E existem muitas soluções para facilitar, junto com a inteligência artificial, que são ferramentas que vão ajudar. Não vão substituir o nosso trabalho, nunca eles vão substituir, mas vão ajudar e nós precisamos dominar isso. Perfeito. E aí, então, qual é a proposta do Sistema Comércio? É que nesse local os empresários chegam e contam as dores deles. E aí nós podemos, inclusive, tem curso, que eu acho que o Rafael falou também aqui, de TI, né? Que pode desenvolver as startups aqui, vai para Porto Alegre, lá no Lab,
eles recebem um salário, inclusive esses jovens aí, então a integração do jovem com os empresários, com os problemas, né? E eles podem trazer e dando essas soluções. Não dá para vir de lá para cá, porque aqui para Santo Ângelo é um tipo de problema, lá para a região de São Luís é outro, então precisa essas dores, como eu falei aí, que os empresários chegam e contem para nós. Nós estamos com essa dificuldade. E onde é que se encontra esses problemas comuns? É justamente nesses momentos, quando se reúne empresário com outro, aí, em vez de ficar culpando os outros, nós vamos buscar, eu estou com esse problema, o que o Cindy Lojas pode ajudar com isso? Daí nós vamos achar uma solução para dar essa resposta. Como nós estamos dando essa resposta aí com os recursos que eles nos deram, agora entregando um local, agora nós estamos preparados também para dar soluções para eles. Então basta eles quererem e chegarem até nós e nós chegar numa conclusão lógica, tem que fazer um planejamento, se organizar e buscar isso. Nós temos ferramentas para buscar todo esse tipo de solução para resolver e nós avançar com as novas tecnologias, com as inovações, porque tudo isso faz parte de um melhoramento de atendimento, encantar os clientes, vai sobrar mais tempo para isso, né? Então as tecnologias vão ajudar nós a ter as informações mais precisas para nós tomadas de decisões melhores, aquelas tomadas de decisão que o consumidor, que é nós mesmos quando vamos num outro lugar, gostamos de ser bem atendidos. Então essas ferramentas de inovação que tem é para justamente isso, proporcionar essa parte. Todas as vezes, não falhou nenhuma até agora, que nas sextas-feiras a gente fala sobre o desenvolvimento da cidade, automaticamente a gente acaba falando sobre coleta de dados para a tomada de decisão, né, Gilberto? Não tem como a gente achar que a gente sabe a solução de uma coisa que a gente não pesquisou, que a gente não aprofundou para entender de fato qual que é o problema e aí sim apresentar uma solução que venha ao encontro do desenvolvimento, né, da cidade. Eu acho que eu não tenho outro caminho senão a gente pesquisar, entender, ouvir a comunidade, né? E eu acho que o Cindy Lojas vem cumprir esse papel nesse sentido, né? Exato, que nem nós falamos aí que também cada um precisa entender o que é a entidade, o que faz. Sim. Ele também precisa entender o negócio. Ele acha que está entendendo, às vezes está na mão deles, mas se ele vai fazer uma avaliação ali, ele pode até estar fazendo, mas quanto tempo ele está gastando nisso, né? Sim. E ele tem uma sequência de fazer, é aquilo que eu disse, se não tem sucessão, tem muita coisa que tu faz, uma planilha, alguma coisa, até determinado tempo, mas depois tu não tem mais paciência para fazer aquilo. Agora tu precisa ter um sistema que faça isso, te entrega para ti usar o teu tempo, a tua experiência para conversar de olho a olho para o teu colaborador, esperar lá o teu... Hoje tu não tem tempo para ficar lá esperando o teu cliente. Sim. E se tu não prepara o colaborador, tu tá sabendo que aquele colaborador está transmitindo para aquele teu cliente. E essa é a diferença do bom atendimento e um mau atendimento. Como é que sempre diziam os antigos, né? Engorda o boi com o olho do patrão. E tu tem 10, 15 empregados, tu não tem ali como tá ali na frente ali para saber os detalhes, como é que está sendo feito. E às vezes tu não tem tempo também. Nós temos cursos que é o Mais Comércio, que o diretor Rafael também falou, que é gratuito para os colaboradores, para os empresários. E o que acontece? Às vezes é difícil de arrumar, completar a turma. Nós temos 18 temas que escolhemos, não pode ser mais também desses. Cada momento se faz uma pesquisa para ver qual é o melhor. E aí fica o empresário dizendo, de dia, nós até perguntamos, quer fazer de manhã, de tarde, de noite? Então, de dia... O empresário diz que não, porque daí ele vai ficar sem colaborador. E de noite, daí o colaborador exige para hora extra para poder fazer. Então fica nessa. E aí ninguém faz. E ninguém faz nada, né? Mas nós estamos aí para fazer isso. Agora tem que dar um jeito de se dar essa oportunidade, né? E aí vai ver que as coisas começam a desenrolar e andar, né? Daí. Perfeito. E os planos agora com essa sede nova, né? Quais são os planos para os próximos 6 meses do Cindy Loja? Quais são as ações, eventos? Tem algum planejamento já pensado? Nós temos já, cada mês nós vamos ter sempre alguém
para fazer uma palestra importante sobre essa parte mesmo, para ver se nós conseguimos se aproximar mais, sensibilizar, né? E isso é a parte que vai ser do Cinti Loja junto com os Trijuntos, né? Nós vamos ter todos mesmo uma programação, e sempre temos até hoje, né? Mas aí agora com o local nós vamos ampliar essa parte, e nós queremos também ficar, como se falou aí, o nosso maior desafio é melhorar essa comunicação entre o que o sistema oferece e passar para os empresários, os colaboradores, né? Então essa comunicação aí que nós achamos com um ambiente assim que nós podemos se comunicar melhor e se engajar melhor nesse processo, né? Tem, como é que se diz, tem muita gente, se vê aí também, esses dias teve na Câmara de Vereadores, né, um evento sobre emprego, né? E aí a conclusão que tem mais gente com vontade de dar oportunidade do que os que precisam ser ajudados, de querer ser ajudados, né? Então nós estamos vivendo um momento desses, e aí que precisa se dar uma, como é que se diz, uma reavaliação dos conceitos que cada um tem, né? Para ver se é isso mesmo que se quer, e não perder as esperanças. Nós temos que buscar alternativas e dar um ressignificado para nossas opiniões, aí, as nossas conclusões que nós temos no dia a dia. Para que elas converjam para o desenvolvimento da cidade, do todo, né, seu Gilberto? Não adianta a gente ficar pensando muito no individualismo, né, só no meu ali. Tem que ter um pensamento no todo. E falando nisso, como que tem sido a atuação do poder público e das entidades dentro da cidade, assim, na sua visão? Sempre se procura trabalhar junto com... Isso não tem como não ser diferente, Sim. né? E... se sabe também, né, porque a gestão pública, ela vem sempre com uma governança muito a desejar, né? E cada um que entra lá, por mais boa vontade que tem, né, é um sistema que precisaria mudar a forma de governança, senão vai acabar, e é isso que a gente defende como entidade. Sempre, nós hoje estamos com 40%, quase 50% do que ganhamos em tributos. E a gestão pública não consegue devolver isso em resultados, né? Dá para dizer que eu diria que mais da metade dos recursos são usados para enxugar gelo e trabalhar a consequência, não as causas. Recursos existem, mas isso depende da gestão, de uma gestão, de uma governança principalmente, Sim. né? E eu também, se eu entrar lá com esse tipo de governança, eu não vou fazer diferente do que um prefeito está fazendo. Demora, né? Então, acho que a importância de se juntar mais as entidades, os empresários com o poder público é justamente para nós poder fazer isso, porque daqui uns dias nós não vamos ter dinheiro para pagar a aposentadoria, não vamos ter mais nada, nem para a saúde. Do jeito que está, nós já estamos no gargalo. Né? E quanto mais nós demorar para tomar decisão, vai ser mais imposto, vai ser pior para todo mundo. Sim. Gilberto, a gente já são 13h58, o senhor acredita que a gente já está partindo para o final. E como mensagem final, quero pedir para o senhor deixar uma mensagem para os lojistas, para Santo Ângelo, para os nossos ouvintes, né, sobre uma chamada mesmo, assim, para a gente fortalecer essa comunicação e essa relação aqui dentro da cidade. Bom, eu sempre eu procuro evitar, como eu disse assim, porque o bem não faz barulho, né? Agora o barulho faz mal para as pessoas. Então, onde é que tem barulho, não está funcionando bem. E aí nós não conseguimos enxergar as coisas boas, né? E Santo Ângelo tem coisa boa. Se nós tivesse, que nem nós falamos, aquele olhar de ressignificar o que nós estamos vendo, nós vamos ver que tem muita coisa. Porque tem... eu que viajo muito, né? Todo mundo lá, mas Santo Ângelo tem isso, tem a Cidade das Tortas, eles são empolgados de falar de Santo Ângelo, e quando chega aqui nós estamos murcho nisso, né? Falamos outra coisa que nem dá para dizer, né? Então nós temos que se sentir mais pertencente, olhar as coisas boas, valorizar, né? Que nem o teu trabalho aqui que eu disse assim, eu sempre tenho te acompanhando, nós temos gente fantásticas aqui que está com vontade de acertar. Então é um ressignificado do que nós estamos enxergando, olhar melhor, porque quando tu vai numa outra cidade é a novidade, então tu acha que aquilo é bom, né? Agora o outro que vem aqui, ele também tem essa visão. Mas que beleza, diferente da minha
cidade. Agora não quer dizer que a cidade dele não presta e aí Santo Ângelo presta, ou vice-versa, né? Então todos têm, então nós temos que alimentar. E essa competição, vamos supor, de uma cidade para outra, das coisas boas, nós focar e desenvolver o que tem de melhor, é uma competição sadia, não de falar mal, de falar bem. Então a outra vai fazendo também. É a mesma coisa que eu vejo até lá na frente de casa. Quando tu vai limpar o teu pátio, eu limpo lá às vezes na baixada que tem a terra que vem até o limite da minha calçada. No outro dia o outro está limpando a outra, outro dia está limpando a outra. E é isso que faz, não é o prefeito, o esperar milagres, é cada um fazendo a parte deles, positivas, e é isso que eu espero, e é isso que eu estou trabalhando, e é isso que o Cindy Lojas quer fazer com a comunidade, procurar mostrar que nós temos capacidade para se superar, que nem os empresários sempre falam, se superam e aí é gratidão. Aí tu vai arrumar a gratidão e não aquela a raiva de estar comentando que está ruim, que está bom, né? Vamos ser positivos. Uma grande corrente do bem. É uma grande corrente do bem. Seu Gilberto, muito obrigada por essa conversa, repleta de histórias, dedicação e visão de futuro. Comércio local é mais do que vendas, é feito de gente que acredita na cidade, que investe, que gera empregos e oportunidades. É importante fortalecermos o que é nosso. Você que nos acompanhou hoje, muito obrigada por este mês de Cafezinho Missioneiro. Desejo a todos um excelente final de semana e a gente se vê na segunda. Um beijo e até lá. 2 horas, 1 minuto. Obrigado ao senhor Gilberto. E a gente fecha a conta de mais uma semana do Cafezinho Missioneiro, lembrando sempre com a força da Corsã, Uri e Grinks Café Corporativo. Lembrando também que esta entrevista de hoje também fica lá registrada no YouTube, só procurar Rádio Novos Horizontes FM. Obrigado pela sua companhia, Cafezinho volta na próxima segunda. Aquele abraço e até logo mais.